Bem-vindos, exploradores do passado! Hoje nos aventuramos pelo incrível mundo da evolução e paleontologia, desvendando mistérios que datam de eras remotas. Preparem-se para descobrir as mais recentes revelações sobre a evolução das espécies e fósseis de dinossauros. Este é o Top 10 de descobertas que nos conectam ao nosso passado distante. Vamos lá! Número 1. A teoria da evolução de Darwin revisitada. Desbravamos as raízes da teoria da evolução de Darwin e como ela continua a moldar nosso entendimento sobre a vida. Como as descobertas recentes confirmam ou desafiam os princípios fundamentais desta teoria fascinante. Vamos mergulhar nas evidências que apoiam a teoria da evolução, desde a genética até os registros fósseis. Descobertas contemporâneas que validam os conceitos pioneiros de Darwin, mas também lançam luz sobre áreas ainda pouco exploradas. A teoria de Darwin, longe de ser estática, continua a evoluir com nossas próprias descobertas. O que encontramos recentemente que reforça a visão revolucionária de Darwin sobre a sobrevivência do mais apto. Número 2. Fósseis de transição, pontes entre espécies. Vamos explorar os fósseis que servem como elos perdidos entre diferentes grupos de organismos. Como esses fósseis de transição são peça-chave no quebra-cabeça da evolução. Navegamos pelos exemplos mais notáveis de fósseis de transição, revelando como eles desafiam nossas ideias preconcebidas sobre a separação nítida entre espécies. Esses registros fósseis são verdadeiros testemunhos da fluidez da evolução. Os fósseis de transição são como mensagens do passado, conectando-nos a histórias evolutivas que poderiam ter sido esquecidas. O que essas relíquias nos dizem sobre a plasticidade da vida ao longo do tempo? Número 3. Dinossauros emplumados, uma revolução estética. Viajamos pelo tempo para descobrir que alguns dos temíveis dinossauros eram mais parecidos com aves do que imaginávamos. Como as penas transformaram nossa visão dos dinossauros. Exploramos as evidências fósseis que revelam dinossauros com penas, desmistificando a ideia de répteis escamosos. Essa revolução estética nos faz questionar se alguns dinossauros poderiam cantar em vez de rugir. As penas adicionam camadas à história dos dinossauros, transformando nossa compreensão visual e comportamental dessas criaturas antigas. Como essas descobertas impactam nossa visão dos ecossistemas pré-históricos? Número 4. Extinção em massa e ascensão dos mamíferos. Adentramos os tempos sombrios das extinções em massa, que abriram espaço para a ascensão dos mamíferos. Quais eventos catastróficos moldaram o curso da vida na Terra? Exploramos as extinções em massa, desde o evento que dizimou os dinossauros até as que deram oportunidade aos mamíferos. Como esses períodos turbulentos influenciaram a biodiversidade e a evolução? As extinções em massa não são apenas finais trágicos, mas prelúdios para novos capítulos na história da vida. O que a ascensão dos mamíferos nos revela sobre a resiliência da vida diante de adversidades? Número 5. DNA antigo, revelações codificadas no tempo. Desvendamos os segredos codificados no DNA antigo, resgatando informações cruciais de criaturas extintas. Como a análise do DNA está reescrevendo nossa compreensão da evolução. Mergulhamos na incrível capacidade de recuperar material genético de espécies extintas, desde mamutes até humanos primitivos. Como essas descobertas estão ampliando nosso entendimento sobre os eventos evolutivos passados. O DNA antigo é um arquivo de informações que transcende barreiras temporais, revelando segredos há muito perdidos. Como a ressurreição virtual de espécies extintas pode impactar nossa perspectiva sobre a evolução? Número 6. Coevolução, danças sincrônicas na natureza. Entramos na dança sincrônica da coevolução, onde espécies moldam umas às outras ao longo do tempo. Como essas relações íntimas entre organismos impulsionam a evolução? Exploramos exemplos fascinantes de coevolução, desde polinizadores e flores até predadores e presas. Como essas danças interativas influenciam características físicas e comportamentais ao longo das gerações? A coevolução é um espetáculo dinâmico de adaptação mútua, revelando como as espécies são entrelaçadas em uma rede evolutiva. Como as complexas teias da coevolução moldam ecossistemas inteiros. Número 7.
registros de pegadas, impressões na história da vida. Pisamos nas pegadas fossilizadas que contam histórias antigas de criaturas que caminharam sobre a Terra. Como as pegadas se tornaram registros valiosos da evolução. Viajamos por sítios de pegadas fossilizadas, revelando padrões de migração, comportamento e interações entre diferentes espécies. Como essas impressões nos transportam ao passado. Cada pegada fossilizada é como um elo direto com o passado, narrando as jornadas e encontros de criaturas há muito extintas. O que esses registros nos dizem sobre os ecossistemas antigos e as estratégias de sobrevivência adotadas ao longo das eras? Número 8. Evolução acelerada. Pressões contemporâneas. Exploramos como as pressões contemporâneas estão acelerando a evolução de algumas espécies. Como as mudanças ambientais e a influência humana moldam a evolução hoje. Analisamos casos de evolução acelerada em resposta a alterações climáticas, poluição e outras intervenções humanas. Como a rápida adaptação de algumas espécies oferece insights sobre a dinâmica evolutiva em tempo real. A evolução não é uma narrativa do passado distante, está acontecendo aqui e agora. Como as espécies contemporâneas estão escrevendo novos capítulos na história evolutiva em um mundo em constante transformação. Número 9. Evolução cultural, a herança além do DNA. Adentramos o reino da evolução cultural, onde as ideias e práticas moldam a trajetória das sociedades humanas. Como a evolução vai além do DNA para abranger o aprendizado cultural. Exploramos a transmissão de conhecimento, tradições e inovações ao longo das gerações. Como a evolução cultural influencia não apenas as sociedades humanas, mas também o comportamento de outras espécies. A herança cultural é uma faceta vital da evolução, moldando a maneira como enfrentamos desafios e prosperamos como sociedade. Como as inovações culturais se tornam uma força motriz na contínua história da evolução. Número 10. Mistérios não resolvidos, desafios da paleontologia. Encerramos nossa jornada enfrentando os mistérios não resolvidos que desafiam os paleontólogos. Quais são os enigmas que persistem na evolução e paleontologia? Exploramos mistérios como a extinção dos dinossauros, lacunas nos registros fósseis e questões sobre a origem da vida. Como esses desafios continuam a inspirar a busca por respostas e a expansão do nosso entendimento evolutivo. A ciência da evolução é uma busca contínua por conhecimento, com cada descoberta levantando novas questões. O que os mistérios não resolvidos nos ensinam sobre a humildade diante da vastidão do tempo e da complexidade da vida? Concluímos nossa expedição pelos anais da evolução e paleontologia, maravilhados com as descobertas que revelam as histórias entrelaçadas de todas as formas de vida. Cada fóssil, cada pegada, cada descoberta é um fragmento na tapeçaria da evolução. Se essa jornada pelas eras pré-históricas despertou sua curiosidade, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros exploradores e se inscrever para mais aventuras pelo vasto território do conhecimento. Até a próxima, desbravadores do passado e do presente!